Olá, somos alunos do último ano de Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Paulo. Eu sou Luiz Tassel Cavaglieri e o Thiago Yokigashua é minha dupla desse trabalho. E nós vamos fazer uma breve introdução a respeito dos principais conceitos abordados em uma das disciplinas obrigatórias do curso, Sistemas Distribuídos. Para esse vídeo, utilizamos o livro do Tenenbaum, Sistemas Distribuídos, Princípios e Paradigmas, e também a da aula do professor Dr. Arlindo Flávio da Conceição. Os conceitos básicos expostos na introdução da disciplina são transparência, escalabilidade e seus problemas, tipos de sistemas distribuídos que abordam computação em cluster, computação em grid, sistemas de processamento de transações, sistemas pervasivos distribuídos. E outros conceitos um pouco mais complexos vistos nesse vídeo são arquitetura, comunicação, naming, consistência e replicação, tolerância a falhas, segurança, comunicação entre aplicações e sistemas distribuídos orientados a objetos, sistemas de arquivos distribuídos e cloud computing. Um sistema distribuído nada mais é que um conjunto de máquinas independentes que aparenta ser um sistema único e coerente para o usuário. Um exemplo que poderíamos citar seria um sistema distribuído organizado como um middleware. A respeito da transparência no sistema distribuído, a ideia de transparência é esconder do usuário final o que se passa por baixo dos panos de um sistema distribuído. Esse conceito se aplica ao acesso, à localização, à migração, realocação, replicação, concorrência e falha. A escalabilidade é uma característica desejável em todo sistema distribuído. Um sistema distribuído é escalável caso possua a habilidade de manipular uma quantidade crescente de trabalho de forma uniforme. Alguns exemplos de limitações de escalabilidade são serviços centralizados, dados centralizados ou algoritmos centralizados. O curso também aborda diversos problemas de escalabilidade e técnicas para resolvê-los. Os sistemas distribuídos são divididos em três categorias: sistemas de computação, sistemas de informação e sistemas pervasivos. Na categoria de sistema de computação estão os clusters e grids. Os sistemas empresariais pertencem à categoria de sistemas de informação. Em relação à categoria de sistemas pervasivos, os sistemas de dispositivos de computação móveis se encaixam nessa categoria. Em relação às arquiteturas estudadas na disciplina, o curso aborda as principais arquiteturas de sistemas distribuídos, sendo elas arquiteturas em camadas, arquiteturas baseadas em objetos, arquiteturas baseadas em eventos e arquiteturas de dados centralizados. Uma das arquiteturas clássicas é a arquitetura centralizada cliente-servidor. Ela também é uma arquitetura em camada hierárquica e é normalmente composta em três camadas: o nível de interface com o usuário, o nível de processamento e o nível de dados. Neste tópico também são abordadas as arquiteturas peer-to-peer. Um exemplo dessa arquitetura é o sistema DHT, que significa Distributed Hash Table. O curso também aborda sistemas de servidores de borda e sistemas distribuídos colaborativos. Um exemplo de sistema colaborativo é o Torrent. Além disso, é exposto o conceito de interceptadores e a abordagem geral de softwares adaptativos. Em relação à comunicação em sistemas distribuídos, primeiramente abordados os protocolos de comunicação em camadas, como por exemplo o modelo OSI, e protocolos de middlewares. São abordados também os tipos de comunicação existentes em sistemas distribuídos. Explica-se o funcionamento de chamadas de procedimento remoto síncrono e assíncrono e a forma de se escrever programas com chamadas de procedimento remoto. Outros tópicos abordados são a ligação entre cliente e servidor, comunicação via sockets entre cliente e servidor, primitivas de passagem de mensagem MPI e modelos de fila de mensagem, sua arquitetura e exemplos. Além disso, são estudados o streaming de dados por uma rede, o conceito de Quality of Service e mecanismos de sincronização. Também é estudado na disciplina a ideia de naming, que são abordados conceitos de nome, identificadores e endereços. Além disso, são estudados também os princípios de IPs móveis e o mecanismo geral de uma DHT. E também a organização hierárquica de localizações de serviços em domínios e namespace, como por exemplo DNS, Domain Name System. Em relação à consistência e replicação,
são analisadas as principais razões para se replicar dados, são vistos alguns modelos de consistência descentralizados em dados que abordam consistência contínua, consistência sequencial, consistência causal e consistência eventual. Além de ser estudado também o conceito de relaxamento de consistência. Em relação à tolerância a falhas, são estudados os conceitos básicos de tolerância a falhas, os tipos de falhas em sistemas distribuídos e o mecanismo de mascaramento de falha por redundância. Além disso, também é estudada a diferença entre a comunicação entre um grupo plano e um grupo hierárquico, em relação à tolerância a falhas. Também são vistos o consenso em sistemas falhos, como por exemplo, algoritmos dos generais bizantinos, as semânticas do RPC na presença de falhas, e também diversos exemplos de falhas e formas de se aumentar a tolerância a falhas em um sistema distribuído, como o controle de feedback, a sincronização virtual, o commit em 2 fases, o commit em 3 fases e o checkpointing. Em relação à segurança, são estudados os conceitos básicos, os tipos de ameaças existentes e os mecanismos de segurança, que englobam criptografia, autenticação, autorização, lista de controle de acesso, firewall, sandbox, entre outros. Também são vistos alguns algoritmos como o de Needle-Shoulder Protocol, assinatura digital e Kerberos. Em relação à comunicação entre aplicações e sistemas distribuídos orientados a objetos, são estudados o Corba, o Java RMI, os Web Services, os Servlets, J2EE, Java 2 Enterprise Edition e o EJB, Enterprise Java Bean. Em sistemas de arquivos distribuídos são abordados o modelo de um sistema de arquivos distribuído, os sistemas de arquivos distribuídos baseados em cluster, a trava de arquivo, o controle de acesso e a autenticação descentralizada. E além disso são estudados também o NFS, que é o Network File System, e o GFS, que é o Google File System. É estudado também o conceito de Cloud Computing, que é um modelo de programação baseado em Lisp, um paradigma funcional. E também é estudado também o conceito de MapReduce, o qual utiliza bem os recursos computacionais de um ambiente em nuvem. Na parte de sincronização, os tópicos estudados são a sincronização de relógios, o funcionamento da localização via GPS, o NTP, que é o Network Time Protocol, os algoritmos de sincronização de relógios, como por exemplo o algoritmo de Berkeley. Além disso, também são estudados os relógios lógicos de Lamport, os algoritmos de exclusão mútua e os algoritmos de eleição, como por exemplo o algoritmo de Bully e o Ring Algorithm. Após cursar essa disciplina, é possível entender o funcionamento de aplicações distribuídas como Facebook, Skype, YouTube, entre outros. E pode concluir que não é trivial o funcionamento de um sistema distribuído. Além disso, a escalabilidade, a replicação e a tolerância a falhas são pontos fundamentais a serem levados em consideração no desenvolvimento de aplicações distribuídas. Obrigado.